eu vou falar sobre recepção também, né, sobre a figura de Penélope, que é marcante na Odisseia, e como que ela foi apropriada na poesia brasileira contemporânea. E a primeira coisa que eu queria notar é que a gente vive um momento na poesia brasileira que tem uma certa vitalidade, né? Nas palavras do crítico literário Gustavo Silveira Ribeiro, professor da UFMG, né, existe essa vitalidade poética, tanto no que diz respeito à qualidade do que está sendo escrito, quanto no interesse crescente de leitores e editores, e no número cada vez maior de autores, né? Essa produção poética contemporânea ela foi bastante facilitada pela internet, por um lado, que dá um espaço maior de divulgação para os poetas, e também pelo surgimento de tantas editoras, né, com a tecnologia que torna mais fácil publicar livros em pequena tiragem. Então, tantas novas editoras que têm surgido. Então, no meio dessa pluralidade de vozes, de tendências, de influências, é uma poesia que não tem um estilo definido, né, mas é marcado justamente por essa pluralidade, pela variedade de propostas, de experimentações, etc. Né. Uma das tendências que está presente aí é a recepção da cultura clássica, né. Referências a mitos, obras e autores da antiguidade, que são recorrentes na produção de alguns dos nossos poetas atuais, e que aparecem de maneiras variadas, né. Essas referências clássicas podem aparecer como uma inspiração, uma alusão, paródia, contraposição, etc. E isso, ao meu ver, tem a ver com a expansão que essa área de clássicas, né, vou chamar assim, ela teve na Universidade Brasileira aí desde o período de redemocratização, tendo como grande marco dessa expansão a fundação da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, em 1985, para usar uma expressão do Paulo Martins, numa saudável contramão com a tendência de encolhimento da área em outras partes do mundo. Então, a gente viveu em uma expansão dos estudos acadêmicos na cultura grega, latina e de outras regiões e momentos da antiguidade. E, nos últimos anos, essa área tem se destacado especialmente com a questão da tradução poética, né? Então, muitos livros chegaram de traduções poéticas de textos antigos, chegaram até a ganhar prêmios literários importantes, né? Como a Odisseia, do Trajano Vieira, traduzida pelo Trajano, que foi vencedor do Jabuti, os fragmentos completos de Safo de Lesbos, que foi traduzida pelo Guilherme Gontijo Flores, que venceu o prêmio da APCA em 2017, e tantos outros, né? Então, a gente tem aí um momento de vitalidade da poesia contemporânea e dos estudos clássicos. Essas coisas se mesclam. E se mesclam também porque parte desses classicistas, né, eles também são poetas, né, especialmente na nova geração. E eu cito aqui, por exemplo, o Érico Nogueira, que é professor de latim na Unifesp, o Guilherme Gontijo Flores, que é professor de latim na UFPR. E já que a gente está aqui na apresentação, queria citar também o professor Jacinto Brandão, que não apenas fez uma tradução poética também do poema de Gilgamesh, mas também lançou no ano passado o seu primeiro livro de poemas. Então, ele está seguindo essa tendência, né? Então, Fernando Pessoa, enquanto Ricardo Reis, né, no heterônimo de Ricardo Reis, ele dizia que no mais pequeno poema de um poeta, né, deveria ter qualquer coisa por onde se pode dizer que antes dele existiu Homero. E isso parece ser verdade no Brasil de hoje também. Para falar um pouco mais focadamente sobre isso, eu
queria falar da Odisseia. Eu acho que é um ponto de partida fecundo para pensarmos essa recepção clássica na poesia brasileira contemporânea. É uma obra fundadora da cultura grega. E só para citar, para usarmos como uma amostra, existe uma revista importante contemporânea que chama Modo de Usar, é uma revista e um blog, né? E se a gente faz uma pesquisa lá sobre referências à Odisseia, só nessa revista poética, né? A gente encontra poemas da Jussara Salazar, Salgado Maranhão, Flávio Morgado, Maria Bogado, Oswaldo Martins, Gianni Caligari e outros ainda. Né? Só numa revista, quantas referências a Odisseia tem. E em todo esse universo que é a Odisseia, é um livro riquíssimo, que a gente poderia falar sobre ele para sempre, infinitas oportunidades de apropriação, né? Eu queria me deter na figura de Penélope, que eu considero ser uma das personagens mais inquietantes desse poema. Né? Penélope, esposa de Odisseu, né? E o dilema dela é um dos mais interessantes da história da literatura, né? E aparece lá. Ela é esposa de Odisseu, mas tem 20 anos que Odisseu não volta para casa. Passou 10 anos na guerra e 10 anos ele sumiu, da perspectiva dela. Né? Ele estava tentando voltar para casa e aí a gente tem todas aquelas aventuras da Odisseia que são conhecidas, né? Do Ciclope, das sereias. E Odisseu fica muitos anos aprisionado na ilha de Calipso, tentando voltar para casa. Ele tem esse desejo de voltar, mesmo que para isso ele não apenas vença perigos, mas mesmo que para isso ele tenha que recusar propostas de união, de casamento, de relacionamento de mulheres e de deusas, como a própria Calipso, que é uma deusa. Mas o ideal dele é voltar para casa, mas ele fica 10 anos tentando. Enquanto isso, a Penélope fica 20 anos esperando, né? Sendo que desses 20 anos, 10 anos sem saber se o marido está vivo ou morto. E como rainha de Ítaca, a pressão e o que era, inclusive, o apropriado é que ela se casasse de novo. Né? E que esse marido dela se tornasse o rei de Ítaca. Então, ela tem vários pretendentes que querem se casar com ela. É claro que no começo eles devem ter sido sutis na proposta, mas 10 anos depois, eles perceberam que ela estava enrolando e eles começam a ser bem agressivos. Né? Vários desses pretendentes mudam-se para a casa dela ou para perto e passam os dias fazendo banquetes às custas das propriedades dela, do gado dela, do vinho dela, das riquezas dela. E forçando ela a tomar uma decisão a respeito de quem ela vai se casar. E aí ela inventa aquele ardil. Ela é o personagem da Odisseia que é tão ardiloso quanto o próprio Odisseu. É um personagem que é igual a ele no âmbito humano. Atena, no âmbito divino, também tem essa astúcia, né? A Metis. E ela, então, inventa esse ardil. Ela fala que está fazendo uma mortalha, né? Para o pai de Odisseu, Laertes, que ainda estava vivo, mas para quando ele morresse pudessem pôr nele. E aí, quando ela terminasse, ela escolhia com quem ela ia se casar, mas ela, de dia, trançava essa mortalha e de noite desfazia o que ela tinha feito. E com isso, ela conseguiu adiar muito tempo essa decisão, até que foi descoberta. Né? E a Odisseia se passa nesse momento que esse pretexto não funciona mais. Então, ela é um personagem interessantíssimo, é uma dessas mulheres tão fortes da literatura grega, né, começando por Helena, passando por Antígona e tantas outras. Né? E o interessante dela também é que, apesar dela ser central para essa trama, e ser a única figura humana que tem essa astúcia comparável à de Odisseu, ela aparece pouco e ela fala menos ainda. Né? Ela é marcante tanto pelo silêncio dela,
quanto pelo que ela chega a falar, né? E, portanto, ela é um personagem bastante apropriado para ser retomado. Bom, fiquei com a sensação que agora quem caiu foi o professor Bernardo, é isso? Professor Jacinto, o senhor está com o microfone fechado? Bem-vindo, Bernardo. Ok. Como eu estava falando, é um personagem que foi, de fato, bastante apropriada para ser retomada pela tradição literária posterior, né? E no século XX, no século XXI, de fato, isso aconteceu não apenas na literatura brasileira, mas na literatura mundial, né? Existe uma recepção muito interessante da figura de Penélope. Isso, na verdade, desde a época dos romanos, né? Já nas Heróides de Ovídio, né, esse poeta romano, tem lá uma parte que é a Penélope falando da perspectiva dela, que aparece muito pouco na Odisseia, falando dessa história de Odisseu, da espera dela, etc. Então, desde o período romano, a gente tem isso. Nas últimas décadas, né, a gente tem a escritora cubana Juana Rosa Pita, com o livro Viajes de Penélope. A gente tem a Penelopeida, dessa escritora que é tão famosa hoje em dia, Margaret Atwood, né? E na literatura brasileira também. Clarice Lispector se apropria da figura dela no livro Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, a Nelida Pinhon, Doce Canção de Caetana. A gente tem na poesia também da Miriam Fraga, Gianni Caligari, Hugo Langoni, Ana Martins Marques. Eu preciso me focar, tanta coisa, né? Vocês verem como que a personagem de Penélope, ela não é só um personagem do passado, mas ela tem sido importante na literatura contemporânea no mundo e no Brasil, na prosa e na poesia. Eu queria me focar aqui em poemas de dois autores, para ter uma amostra breve, mas significativa, que é o Hugo Langoni, que é um poeta carioca, e a Ana Martins Marques, que é uma poeta belo-horizontina, que escreveu uma série, inclusive, de poemas sobre Penélope. Então, eu queria começar lendo o poema do Hugo Langoni. Tá? Então ele é assim: não se sabe que é cruel o mar, até que se prostrem Penélope, Dido, Mônica, às suas margens, até que se prostrem onde o mar toca a costa, e azul nenhum vale a terra firme, que talvez florirá hoje, amanhã, em 1000 anos. Eu peço desculpa, teria sido apropriado nesse momento aqui ter preparado um PowerPoint para projetar os poemas, mas eu não fiz isso. Eu só percebi que seria muito bom agora. Então, mas eu acho que deu para ouvir, para entender o poema, né? Esse poema, então, ele fala sobre a crueldade do mar que levou tantas pessoas, né? E o poeta, então, ele fala de figuras históricas da literatura antiga, ou históricas ou da literatura, né? Ou ficcionais, que passaram por isso. Então ela fala ele fala, né, de Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho. Tem aquela passagem bem famosa das Confissões, na qual Agostinho quer ir tentar a carreira de professor de retórica em Roma, em Milão e em Roma, né, na Península Itálica, e eles moram no norte da África, né? E ele, sabendo que a mãe dele não ia gostar, que a mãe dele ia tentar impedir, ele foge. E aí, quando ela percebe que ele se mudou para Roma, que ele viajou, né, que ele zarpou no navio, é tarde demais. Então é a dor de Mônica vendo seu filho em segredo, né, zarpar para a Península Itálica. O poema chama Qual um Historiador. A segunda figura é a
Dido. A Dido é também, né, essa rainha, e aí ela aparece na Eneida de Virgílio. E ela é essa rainha do norte da África, de Cartago, e Enéas, que é o personagem principal da Eneida, que tem a missão de levar o povo que está com ele, sob a proteção dele, que são os troianos que fugiram da destruição de Troia, né, para fundar uma cidade na Península Itálica. Né, ele tem essa função de levar esse povo sobrevivente de Troia para a Península Itálica. Lá, o filho dele vai fundar uma cidade de Alba Longa, e dessa cidade de Alba Longa que surgirão os fundadores de Roma. Então, o Enéas, ele tem uma parte importante nessa missão de fundar Roma. E a Eneida é um poema que glorifica Roma, né? Então, e o Enéas, ele tem esse relacionamento com essa rainha, a Dido, né? Só que os deuses falam que ele não pode ficar lá com ela, porque ele tem essa missão. E aí ele abandona ela, né, para cumprir a missão que os deuses deram a ele. Né, ele vai embora também, e ela fica lá diante do mar, que levou o grande amor dela, e aí ela se vê numa situação complicada, que ela estava lá se relacionando abertamente com um homem que depois não aparece mais. Isso trouxe vergonha a ela, além da desilusão amorosa, ela acabou se matando. Né? Então isso é uma das partes aí da Eneida. E a terceira mulher, então é interessante, é um poema que fala sobre mulheres que perderam homens queridos para o mar, de uma forma ou de outra, né? Agostinho fugindo. No caso de Mônica, depois ela encontrou com ele de novo, ela foi lá, né, para onde ele estava. Dido, que acabou se matando por causa dessa perda de Enéas, e Penélope é a terceira mulher, né, e é a primeira que ele cita, que é a esposa de Odisseu, que ficou 20 anos esperando contra toda esperança que ele voltasse. Então, é isso que está falando, não se sabe que é cruel o mar, até que alguém passe o que Penélope, Dido e Mônica passaram às suas margens. E esse poema, então, ele, por um lado, ele está falando sobre isso, sobre essa situação humana. Ele fala, azul nenhum vale a terra firme, que talvez florirá hoje, amanhã, em 1000 anos. Né? Falando sobre a estabilidade da terra firme em contraposição à instabilidade do mar, né, que leva esses homens. Então, é um poema que fala sobre isso, sobre essa situação humana, né, de mulheres que veem pessoas queridas perdidas de um modo ou de outro para o mar, mas ele fala também, ao citar essas três personagens, né, Penélope e Dido, que fazem parte da épica, e Mônica, que é uma personagem histórica, mas que se tornou conhecida e é conhecida até hoje. Ela ficou famosa por causa das Confissões de Agostinho. Então ela é famosa também por causa de um texto, né, que apesar de ser uma autobiografia espiritual, tem um valor literário também. Né? Então, são três personagens, mesmo que uma seja histórica, literárias. Esse poema está falando também sobre o papel da literatura em ajudar a gente a pensar as várias situações humanas, inclusive essa. Né? Graças a Penélope, a Dido e a Mônica que a gente, mesmo sem ter experimentado, qual é a sensação de uma mãe, de uma esposa, de uma amante, perdendo a pessoa querida para o mar, né? Mesmo não passando por isso, a gente pode ter algum conhecimento do que é isso. E a literatura pode fazer isso para a gente. Né? A gente consegue se colocar, em alguma medida, pelo menos, no lugar do outro e experimentar as várias situações humanas que uma vida só não permitiria experimentar. Né? E muitas delas que não são boas de experimentar. Ninguém quer perder ninguém para o mar, né? Mas que, quando a gente experimenta literariamente, a gente cresce em sabedoria. Então, a literatura nos dá um pouco da experiência que a vida nos proporciona, sem a dor que vem junto. Né? A literatura tem essa função
pedagógica, e esse poema está falando sobre isso também. Então, eu queria agora, não vai dar tempo de ler tudo, mas vamos falar um pouco sobre essa série da Ana Martins Marques, que é essa poeta não apenas mineira, mas Belo Horizontina, né? E ela tem no livro dela essa série de 6 poemas, 6 poemas que falam sobre Penélope. E ela está justamente tentando entender essa história narrada pela Odisseia da perspectiva de Penélope, não de Odisseu, e a partir dela lançar alguma luz na condição humana também. Então, eu vou comentar alguns desses poemas. Infelizmente, não vai dar para ler tudo. O livro da Ana Martins Marques, na qual ela escreve esses poemas, é A Vida Submarina, né, de 2009. Então, vou começar pelo primeiro aqui. O que o dia tece, a noite esquece. O que o dia traça, a noite esgarça. De dia tramas, de noites traças, de dia sedas, de noite perdas, de dia malhas, de noite falhas. Esse poema, a gente poderia comentar várias coisas sobre ele. Ele tem as sutilezas linguísticas aqui, né? Tem toda essa carga poética. Por exemplo, essa ambiguidade aqui, quando fala de dia tramas, de noite traças, né? Tramas e traças a gente pode ter como substantivos ou verbos, né? Então, a leitura vai ganhando em riqueza. Também quando ela fala de dia malhas, de noite falhas, né? Malhas e falhas também a gente pode entender dos dois jeitos. Tem essa polaridade entre o dia e a noite, né? E tem essa polaridade entre a ação e o esquecimento. Ela age, ela cria de dia, e de noite ela esquece, ela desfaz. Está falando sobre esse ardil dela de traçar, de tecer a mortalha de Laertes, né, e de noite desfazer o trabalho. Mas tal como vários intérpretes, desde muito tempo, entendem que esse ardil de Penélope é, de algum modo, um símbolo do próprio trabalho poético, né? O trabalho poético é uma trama com palavras também, né? A gente pode entender esse poema como referência não apenas a Penélope ou a essa condição humana, né? Esse aspecto da condição humana que é meio como o mito de Sísifo, né? De quantas ações que nós empreendemos que são desfeitas, né? De dia nós empreendemos e de noite, ou seja, quando ninguém está percebendo, tudo que foi feito é de algum modo desfeito, né? Ela está falando também sobre a poesia com as suas falhas, com as suas tramas, com as suas perdas, né? Vou ler aqui o terceiro poema da série, muito breve, de 2 versos. De dia dedais, na noite ninguém. Então, novamente, tem todo o trabalho poético aqui. Esse primeiro verso, essa repetição de sílabas com D, né? De, dia, de, dais, né? E o segundo com o N, né? Na noite, ninguém. Novamente, essa contraposição entre a noite e o dia. Está falando dos dedais, né? Esse protetor para o dedo, que as costureiras usam, né? E quando fala, então, de dia, ela está costurando, está tecendo a mortalha de Laertes. E de noite, fala ninguém, e esse ninguém também é muito significativo poeticamente, porque está falando da solidão dela, ela não tem ninguém para passar a noite com ela, porque ela está há 20 anos esperando o marido voltar do mar, né? Mas tem aquela famosa passagem da Odisseia, na qual Odisseu está lá preso na caverna do Ciclope, né? E aí ele vai furar o olho do Ciclope, vai fugir, mas antes disso, quando o Ciclope pergunta qual é o nome dele, ele fala que é ninguém, né? E aí quando ele fura o olho do Ciclope, o Ciclope começa a gritar e pede ajuda para os outros Ciclopes, e aí o Ciclope fala, o que está acontecendo? E aí o Ciclope fala, né?
ninguém está tentando me matar. Aí eles falam, tá louco. Né? Então tem esse ardil de Odisseu de se chamar ninguém, e tem todo um símbolo na Odisseia sobre esse nome ninguém, porque a Odisseia também é uma reflexão sobre a natureza comunitária do ser humano. O ser humano é só alguém numa comunidade. Né? Então não adianta Odisseu estar na ilha de Calipso, só com ela, com uma deusa, sem nenhum ser humano junto dele, porque lá ele é ninguém. Quando ele volta para Ítaca, ele não volta falando, eu sou o rei Odisseu, porque Agamenon voltou depois de 10 anos para a cidade dele, foi morto pela esposa, né? Então ele é cauteloso, ele volta disfarçado, Atena disfarça ele de um velho mendigo, e um velho mendigo que é tratado como ninguém. Né? Então a história da Odisseia pode ser entendida como Odisseu, que perdeu o seu próprio eu, porque o eu, ao contrário, o eu grego, né, ao contrário do eu contemporâneo, romântico, moderno, que é uma construção individual, né, ele é comunitário, ele sempre depende, no nosso caso também, mas os gregos tinham mais consciência disso, né, do reconhecimento do outro. Né? Odisseu só é Odisseu porque os outros chamam ele de Odisseu. Né? Então ele é ninguém. E aí quando a Ana Martins então fala de noite ninguém, está falando da solidão de Penélope, mas está falando também que o pensamento dela está fixo nessa ausência que é Odisseu, que por enquanto é ninguém. De noite ela não está com ninguém e ela está pensando nessa pessoa que naquele momento é ninguém, não é mais Odisseu, e que vai passar por uma série de aventuras para voltar a ser chamado de Odisseu. Né? O poema 4 aqui, eu acho ele bem bonito, o 4 e 5. E ela não disse, já não te pertenço, há muito entreguei meu coração ao sossego, enquanto seu coração balançava em viagem, enquanto eu me consumia entre os panos da noite, você percorria distâncias insuspeitadas. Corpos encantados de mulheres, com cujas línguas estranhas eu poderia tecer uma mortalha da nossa língua comum. E ela não disse, no início ainda pensei em você, primeiro como quem arde diante de uma fogueira, apenas extinta, depois como quem visita em lembrança a praia da infância, e então como quem recorda o amplo verão, e depois como quem esquece. E ela também não disse, a solidão pode ter muitas formas, tantas quantas são as terras estrangeiras, e ela é sempre hospitaleira. Eu acho um poema lindo, é um poema sobre o amor como ausência. Né? E a Ana Martins está justamente tentando entender a perspectiva de Penélope em 20 anos. Né? Essa ausência de Odisseu, que é sempre sentida por ela, porque inclusive ela está enrolando de seguir em frente, esperando Odisseu contra toda esperança, né? E ela pensa isso, como que esse amor ele vai sendo sentido, né? Primeiro como uma lembrança forte, depois quase como esquecimento. E o poema fala também as aventuras amorosas que Odisseu teve nesses 20 anos, né? Ele teve relações sexuais com Circe e com Calipso. Circe, que é uma semideusa, e Calipso, que é uma deusa. Apesar disso, isso é interessante. Né? Para a cultura grega, a Odisseia é um poema sobre a fidelidade, mas nessa cultura, né, fidelidade masculina é diferente da feminina. A fidelidade feminina implica num resguardo sexual completo. E a fidelidade masculina implica que o homem não vai abandonar a família, ele vai proteger a família. Então é isso que o Odisseu está tentando fazer. Ele está tentando voltar para casa e proteger a família dos perigos, e o grande perigo naquele momento é que tinha esses pretendentes dilapidando o patrimônio, e eles não podiam se defender. Mas a Ana Martins está tentando se colocar na posição de Penélope, né, nessa voz feminina que não aparece tanto na antiguidade, e pensando assim, tá, tudo bem,
os dois estão tentando ser fiéis ao seu modo nessa situação. Mas o que Penélope pensaria, né, imaginando as aventuras sexuais de Odisseu aí nesses 20 anos, né, enquanto ela se resguarda de modo total, tal como a cultura pede. Então, tem essa referência também. E é um poema sobre solidão. A solidão, ela pode ter muitas formas, né, e ela vai falando sobre essas formas de solidão que vão aparecendo, cada uma no seu tempo, durante esses 20 anos. Né? Esperar durante 20 anos, cada época é de um jeito. Né? É sobre isso que esse poema está falando. O quinto poema, vou ler. A viagem pela espera é sem retorno. Quantas vezes a noite teceu a mortalha do dia? Quantas vezes o dia desteceu sua mortalha? Quantas vezes ensaiei o retorno, o rito dos risos, espelho tenro, cabelos trançados, casa salgada, coração veloz? A espera é a flor que eu consigo. Água do mar, vinho tinto, o mesmo copo. Então é um poema que fala sobre a espera. Né? Quantas vezes ela nessa espera, tecendo a mortalha e destecendo, ou seja, os dias passam sem nada de verdade acontecer. Né? Quantas vezes ela ensaiou que esse momento do retorno viria. Né? E isso durou 20 anos. É um poema sobre isso. E aí o sexto poema, então se sentam lado a lado para que ela lhe narre a Odisseia da espera. E aí quando a gente lê esse último poema, ou ouve, né, a gente entende que essa série é um todo, não são poemas dispersos sobre o mesmo tema, mas tem uma sequência mesmo. Né? A Ana, ela primeiro narra as ações de Penélope, ela tecendo, né, a trama destecendo. Depois ela narra a vida interior de Penélope nessa situação, primeiro de modo bem breve, falando da solidão dela, de noite ninguém, depois tentando expressar os pensamentos que ela poderia ter tido, né? Ela refletindo sobre a própria saudade dela, sobre o que ela não disse para Odisseu, que ainda não veio, né? Depois ela pensando sobre a espera dela, e depois disso tudo, o sexto poema é como se ela finalmente se reencontrasse com Odisseu, e isso que acho fantástico sobre esse poema, a inversão de perspectiva que faz. Né? Pela tradição literária e pelo que a gente esperaria, é Odisseu que vai narrar para Penélope a Odisseia pela qual ele passou. Né? Ele tem muita coisa para contar. Ele furou o olho de um ciclope, ele ouviu o canto das sereias e não morreu, ele ficou entre Scilas e Caríbides, ele quase voltou para casa, mas os ventos levaram ele de volta para esse mundo fantástico. Ele foi o único sobrevivente do naufrágio lá, porque os outros companheiros tinham comido o gado do sol. Ele fez um monte de coisa, né? Mas o importante aqui nessa série poética são as aventuras interiores de Penélope, a vida interior dela, que também é uma odisseia. O professor Jacinto falando sobre aquela série The Crown, né? Ele gosta de comentar uma frase da rainha que é super apropriada aqui. Não fazer nada é muito difícil. Né? Esse é o caso de Penélope. Ficar esperando e não fazer nada, nem se casar diante da pressão para isso é muito difícil. Então, ela vai narrar justamente essa Odisseia da espera. Uma aventura tão intensa quanto as aventuras de Odisseu, ainda que seja uma aventura interior. Então, essa é a série da Ana Martins, e com isso eu acho que dá para mostrar um pouco do panorama dessa apropriação da figura de Penélope, que apesar de ser tão antiga, continua tão atual. É isso. Obrigado.